que tudo o que você deseja já está aqui. É simplesmente uma questão de escolher os pensamentos que o colocarão em vibração harmoniosa com o bem que você deseja. Tudo o que você está procurando por você em troca. Portanto, tudo o que você deseja já é seu. Este é mais um vídeo da série Você Já Nasceu Rico com base nos ensinamentos de Bob Proctor. Você pode acessar a playlist completa na descrição deste vídeo. Caso não for inscrito, inscreva-se. A prosperidade está em toda a sua vida. Vamos começar! Já abordamos o ponto de que dois objetos podem ser de material e forma totalmente diferentes, e ainda assim, estar em ressonância. Isso se deve ao fato de seus campos magnéticos últimos serem os mesmos, pois estão dentro da mesma esfera de movimento relativo. Tenha em mente que a ressonância é o fator que governa a transmutação das vibrações. Quando você mantém a imagem de seu objetivo na tela de sua mente, no tempo presente, você vibra em harmonia, em ressonância, com cada partícula de energia necessária para a manifestação de sua imagem no plano físico. Ao manter essa imagem, essas partículas de energia se movem em sua direção, atração, e você se move em direção a elas, porque essa é a lei. Todas as coisas são meramente manifestações de energia ou espírito. Quando o mundo entender essa grande verdade, saberemos que todas as pessoas são iguais, eles apenas parecem ser diferentes. As verdadeiras linhas divisórias para a humanidade não são fronteiras, cor ou linguagem, mas simplesmente a ignorância e seu oposto polar, a compreensão. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Ajudar os outros a se sentirem melhor. Você automaticamente gosta de pessoas que fazem você se sentir bem. Segue-se necessariamente, portanto, que os outros gostarão de você quando você os fizer sentir bem, ou quando você os move para uma vibração mais positiva. Exemplo: o controle vibratório do corpo, mente e alma de uma pessoa lhe dá um meio para a restauração de vibrações positivas, por meio de ondas elétricas ressonantes das células cerebrais, de você para outra pessoa. Como já foi dito, o corpo humano, incluindo o cérebro, é um instrumento elétrico de alta potência. Portanto, você é uma verdadeira estação emissora em relação às outras pessoas. Quando a sintonização entre você e eles estiver completa, ou quando a personalidade composta for estabelecida entre você e a outra pessoa recebe e se torna consciente do pensamento vibrante que está sendo transmitido por você. Sob a lei da perpétua transmissão e transmutação de energia, a outra pessoa, sendo um baixo potencial de energia, assume esta energia adicional que está sendo enviada por você. E, como uma bateria fraca, a outra pessoa fica recarregada, com mais energia e mais positiva como resultado do contato com você. O processo de transmissão de energia entre você e a outra pessoa é exatamente o mesmo que ocorre entre a estação transmissora e o rádio. Isto é, leis que são idênticas em natureza, governam ambos os fenômenos. Vibrações e atitude. Cada coisa física emite uma vibração. Tudo o que você vê, ouve, cheira, prova ou toca emite uma vibração, porque essas coisas, como tudo mais, estão em constante estado de movimento. Sempre que você se aproximar o suficiente deles para entrar em sua esfera de vibração, você será afetado por essa vibração, quer perceba ou não. Você já notou, por exemplo, como se sente tranquilo, vibra, ao caminhar sozinho na floresta? A lei opera exatamente da mesma maneira no reino mental. Pois quando uma pessoa tem um pensamento, isso significa que a pessoa, consciente ou inconscientemente, iniciou um grupo de células cerebrais vibrando de forma anormal. Uma vez que essas células cerebrais, sendo coisas, começam a vibrar de forma anormal, elas lançam uma onda de energia eletrônica que sai em busca de um lugar para pousar. Se você está na esfera, espaço, de suas vibrações e por acaso tem células semelhantes que estão em contato, em harmonia ou acordo, com as que vibram no cérebro da outra pessoa, então você recebe essas vibrações e é afetado mentalmente por elas. Seja negativa ou positivamente. É claro que todos em vendas ou gerenciamento entenderão completamente essas informações.
Suponhamos que outra pessoa esteja vibrando com conceitos de raiva. Se você é o tipo de pessoa que se irrita facilmente e por acaso entra no campo vibratório dessas vibrações de raiva, essas vibrações atingirão as células de raiva em seu próprio cérebro. Uma condição de ressonância estando presente, as vibrações farão com que as células do seu cérebro comecem a vibrar e todo o seu ser entrará nessa vibração. Você ficará irritado ou com raiva, mesmo sabendo ou não a causa de sua própria raiva. Se você não entender o que aconteceu, não conseguirá mudar as condições que causaram o efeito em primeiro lugar. O mesmo princípio se aplica a todas as vibrações mentais. Assim que uma pessoa começa a pensar, ela começa a vibrar as células cerebrais. A energia é liberada, portanto, na forma de elétrons que se deslocam de acordo com a intensidade do pensamento envolvido. Quem detém essa energia é afetado por ela. Mas tenha em mente que a única coisa que impede um pensamento é aquilo que ressoa com esse pensamento. Isso significa que, se você se deparar com um campo vibratório eletromagnético de pensamentos negativos, você, se for esse tipo de pessoa, se tornará negativo. Por outro lado, se você entrar em um campo vibratório positivo, experimentará o oposto do negativo, ou seja, o positivo. Como o ar que respiramos está literalmente preenchido com os dois tipos de vibração, eles estão constantemente refletindo em seu cérebro. Como resultado, você pode se tornar como um navio sem leme, lançado à mercê de tudo que está vibrando ou no ar. No entanto, uma vez que você entenda a lei da vibração, você estará em posição de se isolar das vibrações negativas. Você pode então estar no controle de si mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, e começará a atrair para si as coisas e as circunstâncias que escolher. Torne-se um imã mental, atraia o que você precisa para a manifestação física da sua imagem, se é verdade que a energia, ou espírito, não é criada nem destruída e tudo em seu estado original é energia ou espírito. Segue-se necessariamente que tudo o que você deseja já está aqui. É simplesmente uma questão de escolher os pensamentos que o colocarão em vibração harmoniosa com o bem que você deseja. Tudo o que você está procurando por você em troca. Portanto, tudo o que você deseja já é seu. Então você não precisa pegar nada, é simplesmente uma questão de se tornar mais consciente do que você já possui. No momento em que você colocar sua vida em harmonia com a lei, em harmonia com a corrente da ordem divina, você descobrirá que o negativo terá tomado asas. Pois sua causa terá sido removida e você não atrairá mais o que não deseja. O segredo para receber, no plano físico, os resultados que você deseja está sempre preso à lei da atração. Todo este livro foi projetado para ajudá-lo a entender como entrar em vibração harmoniosa com o bem que você deseja e, em seguida, como permanecer nessa vibração positiva, para que você comece a atrair tudo o que precisa para que sua imagem de prosperidade se transforme em forma. A analogia da bolota no magnífico livro de Raymond Olivelle, Trabalhando com a Lei, Olivelle aponta no capítulo intitulado A Lei do Sucesso, o seguinte: todos os processos da natureza são bem-sucedidos. A natureza não conhece falhas. Ela nunca planeja nada além de sucesso. Ela visa resultados em todas as formas e maneiras. Para ter sucesso no melhor e mais completo sentido do termo, devemos, tendo a natureza como nosso modelo, copiar seus métodos. Em seus princípios e leis descobriremos todos os segredos do sucesso. Tenha em mente que tudo neste universo que você pode ver a olho nu e tudo que você não pode ver, é uma expressão do espírito. Também tenha em mente que o espírito opera por leis exatas. Você está sujeito a essas leis, da mesma maneira que a natureza. Portanto, Olivelle está certo, definitivamente devemos copiar os métodos da natureza. Durante anos, segurei uma bolota no seminário e a usei como um dispositivo para ajudar as pessoas a entender melhor como a lei da atração realmente funciona em suas vidas. Então, por favor, visualize, se quiser, uma bolota. Então pense realmente sobre o que você está olhando. Embora a bolota possa parecer um objeto sólido, agora você deve entender claramente que a bolota, como tudo mais que parece ser sólido, é na verdade uma massa de moléculas em uma velocidade de vibração muito alta.
Dentro da bolota, existe um núcleo ou um plano padronizado que dita a taxa vibratória na qual essas moléculas se moverão. Além disso, o mesmo princípio vale para todas as sementes. Em outras palavras, toda semente tem um núcleo ou um plano padronizado dentro dela, que dita a vibração em que ela estará e que assim governa o produto final no qual ela se expandirá ou crescerá. Acredito que todos vocês estejam cientes deste fato. Tudo no universo é governado por uma lei básica: criar ou desintegrar. Portanto, segue-se que, se algo não está em processo de crescimento, deve, pela lei de seu ser, estar morrendo. Por exemplo, enquanto a bolota for mantida fora da Terra, ela se desintegra lenta mas seguramente. No entanto, assim que você planta a bolota na Terra, o plano padronizado ou a taxa vibratória da bolota estabelece uma força atrativa e a bolota começa a atrair tudo que vibra em harmonia com ela. Se você pudesse observar a olho nu exatamente o que está acontecendo, veria um desfile de partículas de energia, um fluxo interminável delas, marchando de maneira muito ordenada em direção à bolota. Ao entrarem em contato com as moléculas que compõem a bolota, eles se uniriam, se casariam, se tornariam um e, é claro, a bolota se expandiria, ficaria maior, cresceria. Agora considere isto: se você colocar 2 gotas de água e 2 gotas de óleo em uma mesa de arborite e depois movê-las juntas, as 2 gotas de água ressonarão e se tornarão uma gota maior de água, conforme elas entram em contato uns com os outros. Por outro lado, se você mover a água em direção ao óleo, eles se repelirão porque não estão em vibração harmoniosa. Da mesma forma, com a bolota, as únicas coisas que se juntam à bolota são aquelas partículas de energia que estão vibrando em harmonia com ela. Todas as outras partículas de energia, que compõem a Terra, são repelidas. À medida que a bolota se expande a partir do fluxo interminável de moléculas que são atraídas por ela, pequenos brotos começam a sair do fundo e do topo dela. Esses brotos, por sua vez, começam a se desenvolver em raízes. À medida que crescem ou se expandem e irrompem da Terra para a atmosfera terrestre, essa força atrativa continua, e as partículas de energia da atmosfera são atraídas para ela, assim como as partículas de energia na Terra foram atraídas para ela. À medida que a bolota continua a se expandir, em algum momento ela deixa de ser uma bolota e começa a se tornar um carvalho. As raízes, o tronco, a casca, os galhos e as folhas estão todos no universo e são atraídos pela bolota, por causa do núcleo ou do plano padronizado que repousa dentro da semente. Agora, ao contrário da criatura humana, a bolota não tem a capacidade de mudar sua taxa vibratória. Portanto, ele só pode crescer naquilo para o qual foi programado para crescer, ou seja, um carvalho. Você é muito parecido com a bolota em muitos aspectos. Por exemplo, você também é uma semente em relação a todo o esquema das coisas. No entanto, a diferença entre você e a bolota é que, como você é um co-criador, pode escolher sua própria programação. Portanto, a imagem que você escolhe manter na tela de sua mente consciente e plantar profundamente no tesouro de sua mente subconsciente é o plano padronizado ou o núcleo que determina no que você se transformará. Ele dita a vibração em que você estará e também controla o que você atrairá para você e o que repelirá. Este é um universo ordenado, nada acontece por acaso. As imagens que você planta em sua mente maravilhosa estabelecem instantaneamente uma força atrativa que governa seus resultados na vida. Você deve se lembrar, porém, se sua imagem está continuamente flutuando, você estará continuamente crescendo em algo diferente e isso coloca em movimento um processo caótico. Infelizmente, aqueles indivíduos que desconhecem essas leis tão exatas estão plantando imagens de abundância em suas mentes em 1 minuto e depois imagens de pobreza no minuto seguinte. Eles estão continuamente trocando as vibrações, então eles estão atraindo coisas boas em 1 minuto e depois coisas ruins no próximo. A triste verdade é que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira oscilando entre essas duas posições extremas, resultando em uma vida desordenada e embora seja verdade que tudo o que você deseja já está aqui, cabe a você entrar em harmonia com isso. Claramente, você nunca entrará em harmonia com a prosperidade, se insistir em manter imagens de carência e limitação no depósito de sua mente maravilhosa.
Uma vez que você está sempre magnetizado em direção a alguma coisa, segue-se que nunca pode ser culpa de outra pessoa, quando algo entra em sua vida que você supostamente não quer. Entenda que você encomendou e está sendo entregue a você, dentro do prazo. Bob Proctor S. Programa de Coaching. Se eu escolhesse você para trabalhar comigo em um programa de coaching por um ano inteiro, com foco em multiplicar sua renda, quanto mais você acha que poderia ganhar nos próximos 12 meses? Ligue 1-800-576-6416, América do Norte, ou e-mail bob@bobproctorcoaching.com. Capítulo 7. Os corredores de riscos. Os corredores de risco. Os dias de defender suas atuais posses e posições se foram para sempre. Portanto, a partir de hoje, você nunca mais terá que se preocupar com questões problemáticas como manter seu emprego atual ou manter seu padrão de vida atual. Em vez disso, você colocará as coisas que podem dar errado na defensiva e colocará as coisas que devem dar certo, em formação pronta para o ataque. A partir de hoje, você é uma pessoa dinâmica e vigorosa que assume riscos, cujos olhos estão sempre voltados para seus pontos fortes e ativos, e não para suas fraquezas e responsabilidades. Doravante, você acordará de manhã pensando apenas em maneiras de fazer as coisas que deseja fazer, em vez de acordar pensando em todas as razões pelas quais você não pode fazer essas coisas. A partir de hoje, você pensará repetidamente nas muitas realizações que realizará no futuro, que são muito superiores a qualquer coisa que você já tenha feito no passado. Claramente, esses são os resultados que só podem ser obtidos se você estiver disposto a correr algum tipo de risco. Acredite em mim, depois de iniciar esse processo, não demorará muito para que você comece a vencer em grande estilo. Você deve entender, no entanto, que à medida que se envolve cada vez mais no processo de assumir riscos, você se verá forçado a recorrer a recursos que antes nem sabia que possuía. A princípio, isso pode ser muito assustador para você. No entanto, você deve sempre se lembrar de que nunca ouvirá falar, lerá ou verá alguém que alcance algo grandioso em sua própria vida sem antes correr algum tipo de risco. Como exemplo, considere os riscos monumentais que todos os nossos grandes líderes religiosos assumiram durante o curso de suas vidas heróicas. Então pare e reflita sobre os enormes riscos que todos os nossos grandes líderes empresariais também assumiram, ao longo de suas ilustres carreiras. Por fim, ao meditar seriamente sobre essas realizações estupendas, você se tornará cada vez mais consciente do fato de que também deve assumir riscos para desenvolver a grandeza com a qual nasceu. Além disso, você deve entender que, na verdade, nenhuma satisfação genuína na vida pode ser alcançada por você ou qualquer outra pessoa, que simplesmente se recusa a correr riscos. Pois a vida de quem escolhe viver com extrema cautela nunca será mais do que uma sucessão de dias enfadonhos e soporíferos, continuando, sem interrupção. A analogia do trampolim para ajudá-lo a compreender todas as implicações do que estou dizendo, considere a seguinte analogia. Apenas volte sua mente para o tempo em que você era criança e tente se lembrar do grau em que você admirava o garoto da vizinhança, que subiu a escada e mergulhou do trampolim sem qualquer hesitação. Em seguida, veja se você pode recordar os sentimentos que você abrigou em si mesmo, como você o assistiu dar aquele primeiro salto arriscado na água abaixo. Se você é como a maioria de nós, provavelmente perdeu um pouco de seu autorrespeito naquela época, até que finalmente, por puro constrangimento, você também reuniu coragem suficiente para pular. Por fim, veja se você consegue se lembrar de como se sentiu bem quando realmente mergulhou e provou ao mundo que também poderia fazê-lo. Agora que você levou sua mente a esta jornada mental através do seu passado, traga-a para o presente. Que se torne plenamente consciente das legiões de homens e mulheres de hoje que, como a criança olhando ansiosamente para o alto trampolim, adorariam largar seus empregos, seguir um caminho independente e fazer suas próprias coisas. No entanto, devido ao seu medo avassalador do fracasso, essas pessoas infelizes nunca criam coragem suficiente para sair e realmente mergulhar. Como resultado, tais indivíduos perdem muitas das oportunidades que a vida oferece a todos nós,
E o que é ainda mais triste, eles nunca têm a chance de sondar as profundezas de seus próprios recursos inatos. Uma vez que eles têm medo de não conseguir, medo de perder, medo de falhar, eles simplesmente optam por manter o status quo e não fazer nada. A ironia é, no entanto, que mesmo que uma pessoa tente assiduamente evitar todos os riscos, ela inevitavelmente acabará falhando de vez em quando. Mas o ponto é, e daí? Que diferença isso realmente faz? Afinal, falhar não nos torna um fracasso, e a única vez que nos tornamos um fracasso é quando decidimos parar de tentar mais. Portanto, mesmo que devêssemos vacilamos ao longo do caminho, nunca falhamos realmente porque sempre mantemos a capacidade de tentar mais uma vez. Virar a história de Wilson Flip Wilson, o famoso comediante, é mais conhecido por sua habilidade de fazer as pessoas rirem. Mas aqui está o que ele disse de forma um pouco mais séria, sobre sua própria experiência com o processo de assumir riscos. Caí e levantei, caí e levantei. Durante 16 anos, praticamente não fiz outra coisa senão cair e me levantar. Mesmo assim, você acha que Flip Wilson já se considerou um fracasso? Pode apostar sua vida que ele não o fez. Pois se tivesse, ele nunca teria encontrado coragem para tentar só mais uma vez, e você e eu provavelmente nunca teríamos ouvido o nome dele. Você deve entender, neste momento, que assim que definir seriamente um grande objetivo para si mesmo, você se envolverá em um processo de tomada de riscos que adicionará uma dimensão de excitação, na verdade, um sabor totalmente novo ao curso de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você deve estar ciente de que, ao começar a se envolver em comportamentos de risco, a maioria das pessoas tentará evitá-lo a todo custo. Em outras palavras, em vez de correr riscos significativos, a maioria das pessoas continuará a se assegurar em uma série de compromissos vazios. Esses compromissos, por sua vez, acabarão tendo o efeito de reduzir sua existência ao nível de uma farsa sem sentido. Para entender como esse fenômeno opera, basta considerar as pessoas que você conhece que se comprometeram ao comprar seus corredores de riscos novo lar. Por que eles se comprometeram? Você pergunta porque eles estavam com medo de não conseguir pagar a hipoteca daquela casa dos sonhos em que realmente queriam morar. Em seguida, volte sua mente para os verdadeiros exércitos de indivíduos, que permanecem em posições de trabalho que consideram enfadonhas e pouco recompensadoras. Por que eles ficam? Simplesmente porque temem não serem capazes de enfrentar a posição que realmente gostariam de enfrentar. A ironia, é claro, é que se essas pessoas simplesmente se colocassem em risco buscando aquele emprego melhor ou aquela casa dos sonhos, ou qualquer outra coisa que realmente desejassem, elas exigiriam um desempenho proporcionalmente melhor de si mesmos. Como resultado, eles logo descobririam que o risco que haviam assumido estava, na verdade, rendendo grandes dividendos em todos os aspectos. Jovens milionários vários anos atrás, li um excelente livro sobre o assunto de assumir riscos. Intitulava-se Os Jovens Milionários e continha as histórias da vida real de 18 indivíduos, cada um dos quais havia ganhado mais de $1 milhão. Na verdade, algumas dessas pessoas realmente ganharam muitos milhões de dólares, além da marca de $1 milhão, durante o curso de suas carreiras altamente bem-sucedidas. Ao longo do livro, o autor fez muitas observações interessantes sobre a lei do sucesso financeiro, mas a mais importante foi aquela a qual ele sempre voltava, ou seja, embora esses indivíduos viessem de uma variedade de diferentes origens, e embora cada um ganhasse seu dinheiro de uma maneira diferente, todos compartilhavam uma coisa em comum. O que foi aquela coisa? Você pergunta. Simplificando, era o seguinte: embora tudo o que possuíam dependesse do resultado de praticamente todas as decisões importantes de negócios que tomavam, nenhum deles considerava estar assumindo riscos. A razão pela qual eles não o fizeram, ele explicou, foi porque eles estavam vivendo suas vidas como se fosse impossível falhar. Observe, no entanto, que aos olhos da maioria das pessoas, não haveria dúvida de que esses indivíduos estavam correndo riscos tremendos e quase diariamente. Estudo de piloto de caça na mesma linha, uma pesquisa feita há muitos anos,
que investigou a vida de pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, determinou conclusivamente que, ao contrário do que você poderia pensar, muitos dos pilotos que jogaram pelo seguro, durante a guerra, estavam entre os primeiros a ser mortos em combate. Em contraste, o estudo também descobriu que, praticamente sem exceção, os ases sobreviventes não apenas se recusaram a jogar pelo seguro, mas também foram os que mais correram riscos durante a guerra. De fato, quando se tem a oportunidade de observar o desempenho de indivíduos de todas as esferas da vida, logo se torna evidente que quem joga pelo seguro na vida, morre, e morre relativamente jovem. Pois embora muitos desses indivíduos permaneçam clinicamente vivos por anos, quando seus corações finalmente param de bater é uma mera formalidade, porque a verdade é que eles nunca viveram de verdade. A essa altura, você provavelmente já deve ter dito a si mesmo: tudo isso parece eminentemente razoável, mas por que deveria ser, ou por que tantos de nós estamos destinados a passar a vida inteira nesta condição de miséria autoimposta, simplesmente porque somos incapazes ou relutantes em assumir riscos significativos? Bem, parece-me que se voltarmos nossas mentes para os anos de formação de nossas próprias vidas, logo reconheceremos onde essa relutância em se envolver em comportamentos de risco tem sua origem. Quando chegarmos a esse ponto, acredito que teremos percorrido um longo caminho em nossa tentativa de combater e, em última análise, neutralizar esse problema insidioso. Eu os exorto a prestar muita atenção às informações que agora serão apresentadas a vocês. Quando você era criança, na verdade, desde quando você era bebê, seus pais queriam desesperadamente que você tivesse sucesso. Como consequência desse desejo, eles ficaram apavorados com a perspectiva de que você pudesse, de alguma forma, ficar aquém das expectativas deles. Isso era perfeitamente natural, visto que eles te amavam muito. Infelizmente, no entanto, isso os motivou a tentar protegê-lo de todos os danos potenciais que possam surgir em sua vida. Por exemplo, quando você começou a andar, eles estavam bem ao seu lado e assim que você parecia que ia tropeçar, eles rapidamente o agarraram, para que você não caísse e se machucasse. Da mesma forma, quando você se envolveu em sua primeira briga com o pequeno terror da porta ao lado, seus pais estavam lá para acalmar os sentimentos feridos. Eles provavelmente tentaram consolá-lo dizendo: "Você estava certo, querida", e o outro errado, a outra criança era um valentão. Em seguida, eles provavelmente disseram algo como: "No futuro, querida, tenha muito cuidado e tente ficar longe de crianças assim." Além disso, se sua criação foi típica da maioria de nós, sua primeira bicicleta provavelmente trouxe consigo repetidas advertências como: "Cuidado, não caia, cuidado" e assim por diante. Dessa maneira, você foi lenta mas seguramente programado para fazer cada movimento em sua vida com uma luz brilhante de advertência queimando intensamente na tela de sua mente jovem e impressionável. Você deve ganhar a consciência, portanto, de que, independentemente do que alguém possa ter dito em contrário, nenhum de nós jamais nasceu com medo de correr riscos. Como indiquei claramente acima, o medo de correr riscos é algo que aprendemos somente depois que entramos neste nosso mundo maravilhoso. Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas erroneamente têm sido levadas a acreditar, o ser humano, se deixado à sua própria sorte, é um tomador de risco nato que é naturalmente programado para seguir o caminho que acabará por levá-lo à grandeza em sua própria vida. Mas, seja como for, antes de embarcar neste emocionante caminho de correr riscos, lembre-se de nunca perder de vista o fato de que se tornar um tomador de risco não significa se tornar um indivíduo irresponsável. Se você realmente pensar bem, perceberá que esses dois conceitos são mutuamente exclusivos. Por se tornar quem assume riscos significa agir com coragem, e agir com coragem é consideravelmente diferente de agir com estupidez, que é como uma pessoa age quando se comporta de maneira irresponsável. Você pode encontrar algumas situações em que a linha que separa esses dois conceitos se torna extremamente estreita. No entanto, é absolutamente essencial que você nunca ultrapasse essa linha, inadvertidamente ou não. Outra coisa que você deve estar ciente é que assumir riscos é sempre um termo relativo.
Em outras palavras, o comportamento que representa um risco para uma pessoa pode não necessariamente representar um risco para outra pessoa. Além disso, se o mesmo comportamento for realizado por um terceiro, pode-se até ser tentado a considerá-lo uma conduta irresponsável. É claro, portanto, que é preciso ser capaz de distinguir entre esses diferentes conceitos com um grau significativo de precisão. Para isso, torna-se necessário voltar a um dos princípios básicos envolvidos no processo de autodesenvolvimento. Você deve ser capaz de se ver, com seu olho interior, já de posse do bem que deseja. Assumir riscos versus irresponsabilidade. As pessoas que são irresponsáveis muito raramente realizam algo de importante, muitas vezes, provocam danos reais a si mesmas. Eles podem ocasionalmente se envolver em algumas atividades bem-sucedidas, mas esses resultados ocorrem com pouca frequência e são tão ofuscados por resultados negativos que nem vale a pena mencionar. Este vídeo tem continuação. Acesse playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: Eu sou milionário. Gratidão.